nosso tema é bem gostoso, tá? Mas ele diz muito com o nosso trabalho. E eu fui pesquisar, buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão de 64 a 70, uma frase, uma passagem que Kardec diz assim: a quantidade de fluido vital se esgota. Então, o fluido vital que nós carregamos, ela se esgota. E ela pode se tornar insuficiente para a conservação da vida. Então, essa vida que nós temos depende muito do fluido vital que está em nós. E se esse fluido vital não for renovado pela absorção, pela assimilação de substâncias que contêm esse fluido vital, ele vai chegar a um ponto que não será capaz de sustentar a nossa vida. Então, nós podemos pensar assim numa leitura meio descuidada nessa parte de Kardec, que logo na primeira fase nós poderíamos entender que nós nascemos. Isso é uma análise errada, tá? É uma análise errada isso que eu vou falar. Que nós nascemos com uma quantidade determinada de ectoplasma, de fluido vital. É como se a gente enchesse o tanque de gasolina, né? E fôssemos usando o combustível durante uma viagem, até que esse tanque se esgotasse e o carro parasse. Então, nós enchemos o tanque antes de nascer, e à medida que nós vamos seguindo a nossa vida, esse combustível vai esvaziando, esse fluido vital vai terminando, e chegaria um momento em que o nosso corpo não teria forças para continuar se sustentando, e diante do esgotamento do fluido vital, e a gente morreria. Essa análise precipitada ela é um pouco equivocada, né? Ela, na verdade, é muito equivocada. Mas, se a gente ler com mais cuidado Kardec, um pouquinho abaixo, Kardec diz que o ectoplasma ele é renovado durante toda a nossa vida. Olha que interessante. Então, a cada dia nós vamos renovando o nosso fluido vital. Nós vamos, sim, absorvendo e eliminando o ectoplasma continuamente. Então, o fluido vital de ontem, nosso, não é mais o de hoje. E essa ideia, essa visão um pouco distorcida que o fluido vital é único, ele é, desde o momento em que nós nascemos, ele é sempre o mesmo, é equivocada. Porque ele muda continuamente, assim como nós mudamos continuamente. As células nossas morrem diariamente e se renovam diariamente. E de onde é que a gente tira o fluido vital para dar sustentação para a nossa vida? Primeiro lugar de onde nós tiramos muito fluido vital, absorvemos, é da água. Essa água que está à disposição nossa. E depois, a segunda fonte mais rica do que a da água é do ar. Esse oxigênio, esse ar que nós respiramos, também é uma fonte inesgotável de fluido vital. E a terceira fonte são os alimentos, são as comidas. E é assim que nós nos abastecemos e eliminamos fluido vital continuamente, tá bem? Daí a importância de nós compreendermos que se nós absorvemos fluido vital, principalmente do ar, nós estando numa reunião mediúnica, nós estamos respirando o ar ambiente que ali se encontra. E esse ar ambiente, ele está repleto de fluido vital, absorvendo as energias mentais de cada um de nós e dos espíritos desencarnados que ali estão. Então, essa troca, essa absorção e essa emanação de fluido vital durante o trabalho mediúnico está dependente do quanto nós estamos equilibrados em energias boas, elevadas ou não. E há uma questão um pouquinho mais delicada que Kardec fala, ele diz assim: o fluido vital pode ser transferido de uma pessoa para outra, segundo vários processos. Ele não vai entrar em detalhes sobre esses mecanismos. Então, nós estamos mergulhados numa energia de fluido vital, que vamos absorvendo e ao mesmo tempo emanando, e podemos transferir esse fluido vital de uma pessoa para outra, seja ela encarnada ou ela desencarnada. Daí a importância de entendermos que trabalhamos com ectoplasma, fluido vital, é de suma responsabilidade dos encarnados colaborar com a parcela ectoplásmica
saudável do ambiente onde nós estamos. Dessa colocação que eu falei, dependerá um trabalho leve, harmônico, bem-sucedido, de um trabalho totalmente fora de controle, onde os trabalhadores sairão extremamente cansados, extremamente perturbados, porque a equipe encarnada não estava em condições harmônicas para manter o ambiente na qual estava inserida. Perguntas até aqui? Isso é muito importante na reunião mediúnica, tá bom? Isso é muito importante. Eu estou na reunião mediúnica, qual é o ectoplasma, qual é o fluido vital que eu estou respirando e qual é o fluido vital que eu estou emanando. Se eu respiro fluido vital equilibrado, benéfico, um fluido vital que irá proporcionar a capacidade de cura e reequilíbrio de espíritos, qual é aquele que eu estou emanando através da minha respiração, do meu respirar e expirar, né? É assim que nós vamos entender que nós estamos transmitindo essa energia, consciente ou inconscientemente, para outras pessoas. Então, guardem isso, o fluido vital, ectoplasma, é a mesma coisa, tá? Se transmite de um indivíduo para outro. Mas como é que acontece essa transferência? De qualquer jeito? Não, segue as leis da física. Aquele que tem maior concentração de fluido vital, seja ele bom ou não, vai doar para outro que tenha menos. E, em certos casos, pode até prolongar a vida de alguém que estava prestes a desencarnar. Antônio, Oi, os pode falar. fluidos, eles são neutros. É pelo pensamento que ele modifica se ele é positivo ou negativo, se é O, bom, se não é. o fluido vital original, que emana da fonte maior que é Deus, é totalmente puro, ele é o mesmo. Mas à medida que ele vem sendo disperso por mundos cada vez mais materializados, a sua constituição molecular muda. Ele passa a ficar mais denso, mais pesado, mais sutil ou mais delicado, dependendo de aqueles que estão manipulando esse fluido vital, esse ectoplasma. Sim, Ivone, ele é o mesmo. Então, o fluido vital que nos dá condições de estarmos aqui é o mesmo fluido vital que permite aos amigos espirituais fazerem o que eles fazem, só que numa outra frequência, numa outra vibração, numa outra constituição molecular. E a importância disso, Ivone, e para vocês é, aquele que tiver fluido vital em maior porção, pode dá-lo, pode transferir, pode influir aquele que tem menos. Qual é a diferença entre um e outro? Se há um espírito que tem um fluido vital, um ectoplasma do campo vibracional dele, muito denso, muito próximo da nossa matéria, e ele é cruel, ele é perverso, ele é um espírito ainda em formação moral e ética, ele pode sim influenciar um encarnado que tem o seu próprio fluido vital, mas numa densidade menor, e, portanto, a força mental desse espírito consegue sobrepor o encarnado. E é dessa forma que nós vamos conhecendo esse mecanismo, nós podemos, lembrem disso, pela nossa vontade, modificar o fluido vital que está em nós, respirando mais fundo. Aí vocês vão entender por que a gente manda vocês respirarem. Respirem. Respirem com calma, respirem fundo. Então você enche o seu pulmão do fluido vital saudável, salutar que está no ambiente de trabalho. Ele cai na sua corrente sanguínea, é transferido pelo sangue para todos os seus órgãos, seja ele sistema nervoso simpático, parasimpático, glândulas endócrinas, suprarrenal, não vamos entrar nesses detalhes. E essa descarga de fluido vital saudável é que te dá condições de ser aquele que tem a maior concentração de fluidos bons, portanto, você se sobrepõe ao espírito que tinha no início uma alta concentração de fluido vital ruim,
e essa situação se inverte. Ele estava assim e agora passa você a controlar com seu fluido vital aquele espírito que ali está. E daí, o que ele diz para nós? Eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo tonto. O que você está fazendo comigo? Nada demais, apenas estamos invertendo a relação fluídica médium-espírito. E é nesse processo que nós conseguimos fazer as curas, conseguimos reestruturar perispírito, conseguimos fazer com que ele perceba a presença de outros espíritos, tudo dentro desse mecanismo do trabalhar o ectoplasma do encarnado e do desencarnado, tá bem? Todos nós o temos, só que em vibrações diferentes. Tudo bem até aqui para vocês? Ainda não entramos na dificuldade do trabalho, tá? Estou apenas traçando um panorama geral. Primeira conclusão, o fluido vital, ou o ectoplasma, ele não se esgota. Ele não se esgota, ele não acaba. Tá? Guardem isso também. Ah, o fluido vital da sala está acabando. A gente pode ouvir isso em algumas reuniões. O dirigente dizer assim, olha, estamos com falta de fluido vital, vamos pedir para os elementos de sustentação que nós vamos falar semana que vem, precisa doar mais ectoplasma. Não, ele precisa, e assim como os outros trabalhadores, respirar profundamente para que esse fluido vital, que não está esgotado, mas sim estava oscilando, não estava na frequência necessária para manter a estrutura do atendimento, ele possa ser reconstituído num campo vibracional mais elevado. E aí todos começam a trabalhar com mais energia novamente, tá? Então não se esgota o fluido vital, tá bem? Daí no passe, o médium não deve alegar que ele está cansado no passe. Se ele está cansado é fisicamente, pelos movimentos que ele faz, pelo andar pela sala, sim, isso pode trazer um certo cansaço. Mas espiritualmente, em termos de alma, ele não está com nenhum esgotamento, porque ele está absorvendo direto da espiritualidade fluido vital de altíssima potência. Lembra que o passe é sempre misto, espírito, passista, paciente. É nessa forma. Nós trabalhamos assim. Então, todos vocês que estão na sala de passe, tem um espírito com vocês estão recebendo a energia dele, que recebe do campo maior, passa por vocês, atravessa pela corrente sanguínea, vai para as mãos, e aí você trabalha o encarnado. Então, não há nenhum perigo de acabar o fluido vital, como muitos pensam, tá bem? E não há necessidade, agora vocês vão entender de novo, por que o passista não precisa receber passe depois que ele trabalha. Ele não precisa. Se algum dia eu estiver numa sala com vocês e vocês pedirem para dar um passe em vocês depois que vocês trabalharem, vocês vão levar uma bronca. Não tem necessidade, tá bem? Porque você está já com esse circuito de fluido vital de alta pureza, de alta frequência, circulando no sangue de vocês, e não tem necessidade de receber passe. Tá? Então, o fluido vital ele não está contido num reservatório, como muitos pensam. Há uma represa de fluido vital. Não existe isso. O fluido vital ele é um universal, tá bem? Mas ele é renovado ao longo da nossa vida. Ele é renovado ao longo da nossa vida. Esse mecanismo de envelhecimento que nós vamos vivenciando, todos nós, faz parte do processo degenerativo orgânico daquilo que constitui o nosso corpo. Não tem nada a ver com fluido vital. Tá bom? Tudo bem até aqui? Perguntas? Eu tenho. Quem vai? Então, com relação a quando a gente, acho que não seria um passe, mas quando depois que a gente fez o atendimento, deu os passes lá, depois faz o atendimento, às vezes a gente fica meio perturbado, Sim. quando tem aquele trabalho tipo que a Soninha às vezes faz com a gente lá, não seria um passe, seria o quê? Seria um acolhimento também? O que seria aquele...
Aquele no trabalho final que a você Sônia... pergunta, às vezes pergunta, está todo mundo bem? Aí Sim. o que seria aquele, não seria um passe aquilo que ela está fazendo ali depois? A gente Na fica, o verdade, na que verdade, seria isso? é um passe, né? Porque ela está Ah, movimentando as mãos, mas não é para trazer para você fluido vital, não é isso. Ela está apenas retirando os miasmas que o campo fluídico do espírito deixou em você, no teu perispírito. Ela está fazendo uma limpeza ali. É diferente de transfundir fluido vital. Bem, ela só está limpando o teu perispírito. E isso realmente é necessário que se faça. Mas, veja bem, você não pede um passe. Ah, estou cansado e eu preciso de um passe. O trabalhador, os dirigentes, principalmente os que têm essa mediunidade que a Sônia tem, que a Lilian tem, essa percepção do perispírito, eles observam. E se houver a necessidade, o perispírito está com algumas manchas, tem alguns vibriões, né, impregnados, aí sim eles vão e aplicam algumas energias para limpar aquelas regiões. Apenas isso. Tá? Não é nada a ver com... então falar não estou bem não seria estar solicitando um passe, seria estar Não, reequilibrando o é nosso apenas o campo, é isso. reequilíbrio dos campos de força, dos centros de força, né? Mas o que acontece? Como vocês ainda estão principiando, nós temos, e vocês têm a tendência de dizer que não está bem, é meio que automático isso. Mas ao longo do tempo que vocês vão amadurecendo, vocês vão adquirindo experiência e segurança, esse não estou bem, vocês pararão de falar. E o que nós fazemos é mostrar para vocês que nós estamos atentos, estamos ali para dar o suporte necessário, enquanto vocês adquirem essa segurança, essa maturidade para o trabalho. Tá bem? Mas no nível que a Sônia está, no nível que a Lília está e outros trabalhadores, não é necessário. Quando elas pedirem, é porque a coisa é brava mesmo, é outro nível de influência que vocês estarão, por enquanto, longe de chegarem ao atendimento desses outros espíritos, tá bem? Então, o que eu estou dizendo aqui sobre o ectoplasma até agora, e eu vou depois entrar na dificuldade do trabalho, é vocês... Eu tenho aqui um obsessorzinho de 4 patas. Fora. Ele entra, fica uns 15 minutos, depois ele quer sair. Aí fica chorando. Antônio, você imagina o meu em casa que eu tenho 3, um gigante e os outros 2 que escandalosos. Por isso fica tudo apagado, não dá para acender a luz, senão eles acordam, né? Tranquilo. Agora tem um aspecto, por isso que nós dissemos assim, o Clélio tem uma mensagem muito interessante sobre essa questão que eu vou falar agora. Esse processo de esgotamento dinâmico do ectoplasma, né, após certa idade, por exemplo, a renovação do ectoplasma, do fluido vital, ela vai diminuindo pouco a pouco. Então, eu já não tenho a mesma capacidade de renovação do fluido vital como eu tinha aos 40 anos de idade, 30 anos. Então, não é que ele diminuiu, mas eu não consigo processá-lo mais com o mesmo vigor. Né? E esse esgotamento vai se dando porque eu não absorvo tudo aquilo que eu preciso. Daí o processo de envelhecimento, como vai acontecendo com todos nós. Até que vem o desencarnar, que aí sim é a incapacidade de renovar e trabalhar o ectoplasma ou fluido vital que está à nossa disposição, tá bem? Então, essas observações são muito importantes. Mas tem um outro aspecto que precisa ser levado muito em consideração, que é esse processo de dificuldade de trabalhar o ectoplasma ou o fluido vital, ele pode ser também abreviado por doenças que vão surgindo em nós, que nós mesmos vamos criando. Então, muitas doenças que se manifestam no nosso corpo físico, criadas por nossa mente, criadas por nós mesmos, dificultam a renovação do fluido vital em nós. E aí surgem as doenças crônicas, essas doenças degenerativas, essas doenças que são incuráveis, porque a nossa mente chegou ao ponto de prejudicar o nosso próprio equilíbrio vital.
e vai afetar o nosso organismo de uma forma ou de outra. E pode até provocar em nós o desencarnar prematuro, no momento em que não estava ainda na nossa programação. Mas a nossa mente, ao trabalhar de uma forma desequilibrada, essa renovação do ectoplasma, do fluido vital, gera doenças, por isso chama-se psicossomáticas, e que vão degenerar o nosso corpo, o nosso organismo. E daí nós podemos, sim, ter um desencarnar prematuro. Então, guardem essas duas questões, tá bem? O processo natural de envelhecimento e as questões das doenças que vão surgindo em todos nós, de acordo com o nosso processo de mentalização para um equilíbrio ou para o desequilíbrio. Tá? Daí a orientação do clérigo que quando as pessoas estão realmente muito debilitadas, elas não devem participar das reuniões mediúnicas nem do passe, a não ser para receber os benefícios, porque o processo de renovação está prejudicado. E não só isso, de absorção também. Tá bem? Tudo bem até aqui? Tranquilos? Tá dando para entender bem até? Eu estou procurando ser bem didático, tá bem? Bom, vamos começar então a entrar no nosso processo do nosso trabalho de hoje, né? Já que eu deixei bem claro que a gente fala muito ectoplasma, mas esse fluido, de fato, ele apresenta uma variedade, o que a Ivone perguntou, enorme, infinita, né? Desde uma simples folha de uma árvore, até um elefante, até a água, até as montanhas, tudo é isso. Em processos vibracionais, frequências diferentes. É nesse sentido. E agora a gente vai entrar no trabalho mesmo, a dificuldade do trabalhador diante da dificuldade do trabalho. Então, a cada trabalho que nós vamos encontrar, nós vamos deparar com um certo grau de dificuldade, que vai exigir mais do trabalhador. Exemplo, foi domingo passado. Eu acreditava piamente que a espiritualidade iria trazer diálogos bem básicos, bem elementares para vocês que estavam ali iniciando a primeira prática do diálogo. E não foi isso que aconteceu. Ela trouxe diálogos de média complexidade. Não era lá tão complexo, mas já exigia raciocínio, exigia rapidez de construção mental para saber o que ia dizer o espírito. E isso é um reflexo do amadurecimento do grupo. Se o grupo não está maduro para esse nível, não teria. Então, vocês estão, diante da dificuldade que ali foi apresentada, vocês se saíram bem. Agora, o que vocês não perceberam, e ainda vão levar um tempo para perceber, porque é preciso que tenhamos essa capacidade mais aberta da mente de procurar entender o que está acontecendo na sala. Mas a nossa mente é estreita, ela fica limitada ao que nós ouvimos e ao que nós vemos. Mas desconhecemos 90% da movimentação da sala, nós desconhecemos, porque não nos chama a atenção, nós não prestamos atenção a isso. Então vamos pensar assim, no domingo, que nós trabalhamos com o diálogo, quais eram as movimentações fluídicas, ectoplásmicas, que estavam acontecendo na sala? Quantos elementos estavam movimentando essas forças? Falem para mim. Quantos elementos? Vamos pensar. Então, nós temos os encarnados. Estamos movimentando, tá bem? Depois, nós temos os espíritos sendo socorridos. É um outro grupo movimentando forças, fluido vital. Depois nós temos, assim de uma forma mais ampla, a espiritualidade amiga. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? São forças que estão em movimento ali. Quais outras forças estão movimentando ali também? Entre esse ambiente que nós nos encontramos. A mente de cada um. Porque o respirar e o soltar o ar, a inspiração e a expiração, ela é automática.
Nós estamos respirando e, ao mesmo tempo, expirando, e vamos assim. Esse é um processo mecânico. Agora, a influência da mente do dialogador, do médium, do espírito em sofrimento, do elemento de sustentação, da espiritualidade que trabalha, que sustenta o diálogo, da equipe de limpeza ectoplásmica, daqueles que irão substituir a primeira equipe, todos esses estão movimentando forças energéticas ectoplásmicas que estão circulando pelo ambiente. E é desse momento que nós vamos entender qual é o grau de dificuldade que nós vamos ter no trabalho. Depende de cada um. E vocês ficam aí pensando, esperando, eu dizer como é que esses mecanismos complexos acontecem. Mas se eu simplesmente me pôr a falar sobre as relações perispírito a perispírito, as camadas do perispírito, do pretérico, vocês ficarão cansados de me ouvir e não vão entender o que eu estou dizendo. Para ter uma ideia, entre uma camada mais interna e uma camada mais externa, existem modulações de fluido vital, ectoplasma, diferentes. Por exemplo, da primeira para a segunda é uma frequência, da segunda para a terceira é outra frequência, e assim por diante. E todas elas estão sujeitas à influência de todos aqueles que ali estão. Lembram que eu disse que existe a transferência de uma pessoa para outra? E nesse processo de você lembrar que tem uma transferência, você precisa saber como preparar o teu perispírito para o trabalho que muda de um espírito para outro. E vocês não pensam nisso. É meio que automático esse mecanismo. Sai um espírito, você recebe outro, acreditando que o teu perispírito é o mesmo do primeiro que você atendeu, e não é. Porque a força mental do segundo espírito é diferente da força mental do primeiro. A equipe que veio com o segundo espírito não é mais a primeira que veio com o primeiro, é outra equipe. Mas para nós é como se fosse uma coisa só. E é desse sentido que nós precisamos começar a destrinchar como funcionam os mecanismos da reunião mediúnica, para você saber o que está acontecendo. Já pensaram nisso antes ou ainda não tinham pensado? Ou acham que eu estou falando um monte de bobagens? Antônio, Oi. quando a gente está mediunizado e vai receber um espírito, normalmente a gente se concentra, dá aquela respirada. Não é essa a preparação que você está falando? Mas você faz sem saber o que está acontecendo com você. Exato. Você faz. Mas por que se você for uma pessoa assim, meio chatinha, meio questionadora, você vai falar assim, todas as vezes esse cara tem que falar isso. Respirem fundo, se concentrem, abram centros de força, se liguem ao superior. Por que tem que falar isso? Quando você entende o porquê, você sabe e faz isso mais fácil. Então, quando você respira, eu estou respirando a energia do ambiente. Essa energia do ambiente, ela precisa se manter estável e equilibrada para poder socorrer, porque ela precisa estar mais forte do que aqueles que estão ali. Então, a minha expiração, o ar que eu estou soltando, ele precisa estar também mais saudável do que aquele que está esperando o meu atendimento. Então, eu estou trabalhando um fluxo de energia cada vez mais luminoso, mais energético. E é nesse processo. Então, respirar fundo é você vitalizar o seu perispírito, é dar vida e intensidade para o teu perispírito. Quando troca de espírito, você precisa fazer a mesma coisa. Porque o outro espírito é outra energia, a equipe é outra equipe. E é necessário que você se adapte com o seu perispírito a essa nova fonte que está chegando. E é através da respiração.
que você faz isso. Fala, querido. Esse adaptar que você fala, parece que há momento que você respira fundo, você busca uma força muito elevada. E há momentos que você tem que abaixar um pouco essa força para poder receber o Espírito. É isso mesmo? Perfeito. Exatamente isso. Se você está com bastante energia e na leitura perispiritual que você faz de forma inconsciente, você percebe que não precisa toda aquela energia, você diminui a sua capacidade vibracional e a permite que o espírito se acople ao seu perispírito. É o mesmo que os amigos espirituais fazem. Quando eles percebem que o médium que vai passar a mensagem está incomodado, a Ivone já começou a rir lá. Quando o médium vai o que ele quer que passe a mensagem, está incomodado com a intensidade de energia que ele está se aproximando, ele diminui essa intensidade, mas ele não pode diminuir muito, para que o médium possa também modificar a si mesmo e vibrar mais alto. Mas se o médium se bloqueia, ele não consegue fazer, ele não consegue ligar. Ele encontra um corpo mediúnico fechado, aí ele não consegue passar a mensagem. Se o médium respira e procura se harmonizar com essa energia que está ao entorno dele, ele vai ampliando o perispírito. Quanto mais ele respira, mais fluido vital, mais energia pura, ele vai, chega um momento, perispírito a perispírito, a mensagem acontece. Essa é a dinâmica. É sempre do maior para o menor. Se você esperar que o espírito mais elevado se comunique através de você, sem você fazer nada, não acontece. Não acontece. A não ser que ele induza ao sonambulismo. Aí, tudo bem, aí é outra conversa. Ele fala, ó, você é uma pedra e eu vou falar através de você mesmo sendo pedra. Aplica um transe mediúnico no médium, o médium dorme, entra em catalepsia, em letargia, e o espírito fala como se o corpo fosse dele. O médium volta, não sabe nem o que aconteceu. Então, aí isso pode acontecer, pode ser feito dessa forma. Mas o que eu quero destacar para vocês é a importância da energia que eu estou falando no corpo físico. É isso que eu estou dizendo para vocês. Porque é a partir dessa energia do corpo físico que você abre os seus centros de força, ou fecha, ou sincroniza. É a partir dessa energia no teu corpo físico, que a respiração te proporciona, que você dá andamento melhor para o trabalho. O trabalho se desenrola mais fácil. E todos vocês são capazes de fazer isso, e é isso que a gente quer que vocês façam. Por isso, esse tema de hoje. Para vocês pararem de pensar que não são capazes, porque todas as condições estão à disposição. A única coisa que impede é a própria mente de achar que não é capaz. Mas, se fizer essa dinâmica, vocês farão do encontro com a espiritualidade motivo de festa para eles. Vocês serão orgulho para eles. E como disse o nosso amigo Carlos, através do André, mais e mais amigos são convidados para participarem do trabalho, porque o grupo é sério e interessado e busca o crescimento. E aí a importância dessa aula até aqui. Tá bem? Mais alguma pergunta? Por que o fluido cósmico universal, o fluido vital, ele é inesgotável? Porque o trabalho não cessa, gente. O trabalho não para. Nós não paramos de trabalhar. O nosso trabalho, assim como da espiritualidade, ele não termina. E se não há fontes de energia para que nós possamos nos abastecer, renovar, esse trabalho incansável em favor dos outros, ele cessa, ele para. E é aí que o médium desiste, o dialogador desiste, o sustentador desiste, o preletor desiste, porque ele começa, agora a Ana Laís vai entender, ele começa a sofrer a influência de espíritos que dizem a ele que ele está cansado, que ele não precisa mais, que ele está esgotado, que ele precisa ficar mais com a família, que ele precisa cuidar mais de si mesmo,
E como a mente vai aceitando isso de uma forma muito sutil, o que o espírito faz conosco? Ele começa a atrapalhar a nossa absorção do fluido vital. Ele começa a criar impedimentos que nos permitam absorver o que deveríamos de fluido vital. E sim, nós começamos a ficar esgotados, depauperados, cansados. Aí atribuímos isso ao trabalho, atribuímos isso aos problemas do dia a dia, atribuímos isso à discussão que tivemos com o esposo, e vamos criando uma série de justificativas, porque nós não temos noção de que são influências espirituais na nossa mente, comandando a nossa vontade em não nos abastecermos de fluido vital da forma como nós poderíamos nos abastecer. Nós mesmos vamos bloqueando essa absorção pela influência deles. Tá bem? Quando você sabe que você respirando, criando essa dinâmica, esse fluxo de energia, você sabe que esse pensamento é para impedir que você tenha energia para o trabalho. É uma forma de obsessão, que nunca ouviram falar. Bem sutil, por sinal. Tudo bem? Antônio, Oi. se está num ambiente de briga, que o fluido vital não é adequado, como você sobrevive com isso? Boa pergunta. Nós mesmos que fazemos o nosso fluido vital? Não, querida. Mas a pergunta é muito boa, viu? Muito boa. A impressão que nós temos é que se nós estamos num ambiente de muita briga, muita discórdia, muita energia ruim, etc. e tal, todo o fluido que ali está é dessa densidade, está nessas condições. Só que lembra que eu disse que o fluido vital ele vai se modificando à medida que ele vai se tornando mais denso, mais materializado, mas mesmo no meio dessa energia totalmente confusa, caótica, de discussão, de briga, de ódio, de vingança, de xingamentos, você só respira esse campo energético se atualmente estiver mergulhado nisso também, aí você respira isso. Mas se você sabe que ao se concentrar, e mesmo nesse ambiente totalmente poluído, você começa a respirar profundamente para buscar fluido vital saudável, as moléculas de fluido vital que estão desequilibradas ali não entram na tua respiração. Entram apenas aquela que você deseja. É como se ocorresse um filtro no teu perispírito que faz com que moléculas de energia de fluido vital deletérias, doentias, não penetrem em você, porque você está num processo de depuração. Então, não. A princípio, nós poderíamos pensar, nossa, eu preciso me retirar daqui, é o melhor. Então, você vai para o seu quintal e respira aquele ambiente que ali está. Mas, às vezes, não há como fugir do ambiente. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, você é uma detenta. Você está numa sala com 15 pessoas. É noite, trancada. Não tem para onde você ir e respirar. E aquilo é um ambiente extremamente sufocante de energias muito densas, porque todos que estão ali estão sob influência de espíritos muito maus, muito perversos. Mas você já busca um reequilíbrio da sua mente, você sente que precisa se modificar. Como é que você faria? Você ficaria abandonada, perdida naquele campo de energias extremamente doentio? Então, quando você entra em prece, você começa a meditar em si mesmo e buscando uma energia que te beneficie para que você encontre mais paz, mais equilíbrio, mais força de vontade, para que teu espírito seja mais dócil. Essas energias que você está respirando são apropriadas de acordo com o seu desejo, com a sua vontade. Tá bem?
Então, é dessa forma que os espíritos controlam aqueles antros de sombrios dos vales dos suicidas, dos vales dos políticos, dos vales dos assassinos. É dessa forma que eles colocam. Porque quando um deles, lá dentro, começa a pensar um pouco diferente, eles identificam na hora e não deixam. Não deixam. Porque se deixarem, isso se espalha e acaba o poder deles. Então, eles não permitem que aquele desencarnado que está num vale do suicida, por exemplo, ore. Eles não permitem que entre em oração. Não deixam. Atacam imediatamente. E nós encarnados também na mesma condição. Ó. E é dessa forma que é muito importante. Isso é muito lindo, gente. Nós temos um corpo físico, não temos? Os amigos espirituais não têm. E eles precisam das energias do nosso corpo físico. Só nós podemos fornecer. Se os adversários impedem ou modificam a nossa vontade de fornecer energia, em vez de fornecer energia boa, a gente fornece energia de insatisfação, puta coisa chata, isso não acaba. São 9 horas, vai até às 11, meu Deus do céu, tanta coisa para fazer, eu tenho almoço. Essas energias que você está movimentando, elas não servem para os amigos espirituais. Eles têm que colher essa energia, passar por processamentos para depurar, para depois usar. Essas energias dão trabalho para ele. E daí a responsabilidade que nós temos no trabalho mediúnico, do pensamento, da vontade, eu diria assim, de entender o quanto é benéfico para nós estarmos naquele trabalho, não ter pressa de sair, não estar pensando em outra coisa, nada disso. A energia do nosso corpo físico equilibrada, ela é essencial para os amigos espirituais, para eles poderem fazer aquilo que nós sabemos. Trazem jaulas, trazem macas, trazem caldos de reparadores, fazem curativos, reconstroem perispírito. Eles fazem tudo isso com as nossas energias. Recolhem para depois usar. Eles fazem isso. E quem fornece isso é o nosso corpo físico, que eles podem, sim, recolher. E é essa a importância que a gente tem que ter de nós mesmos no trabalho mediúnico, saber o quanto nós somos importantes no trabalho mediúnico. Esquecer aquela balela do passado, e que a gente já ouviu em muita prece, eu já ouvi muita prece, Senhor, nós aqui nada somos diante da espiritualidade, nós somos apenas aqueles que podem fazer aquilo que desejas. Isso é uma prece de orgulho total, de hipocrisia. Isso é uma prece hipócrita. Como assim nós não somos nada? Somos sim. Somos sim. Nós somos muito importantes, porque sem nós não acontece o socorro para algumas variações de espíritos. Não acontece. E é por isso que os espíritos amigos levam para nós esses espíritos que precisam do grupo para serem socorridos. Senão não precisaria. Se eles podem fazer, para que traz para a gente? Não precisaria. Eles precisam dessa energia nossa, desse choque anímico. Né? Que a Maria Rita estava perguntando ontem. O que é o choque anímico, Antônio? O choque anímico é isso. Esse fluido vital, esse ectoplasma, essa energia extremamente trabalhada, equilibrada, que vai envolver o espírito, e a espiritualidade vai agir rapidamente para socorrê-lo. Agora, se a energia que nós emanamos, o fluido vital que nós emanamos, ela é tão densa quanto a do espírito, não acontece o socorro. Não acontece. Não acontece. Entenderam? Daí a importância de, quando entrar na sala mediúnica, no trabalho, lembrar, olha, eu assisti a aula, eu preciso respirar, com quem eu me ligo? Não consigo me ligar, com o que eu penso? Pensa no que você gosta, eu estou cuidando das minhas flores, estou preparando a minha comida, pensa nisso. Eu gosto de ver cachoeira, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ouvir, por exemplo,
Satie, ou então Liszt, eu gosto de ouvir Beethoven. Você pensa numa melodia, então você está trabalhando esse campo energético. Nós que somos da área médica, qual é o paciente que eu cuidei com, praticamente senti que eu estava envolvido com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, fiz o meu melhor por ele. E nesses pensamentos que você consegue, e respirando, você consegue equilibrar as suas energias e fazer o socorro que os amigos esperam que possa acontecer. Tá? Pensamentos negativos, pensamentos de tédio, pensamentos de pressa, ansiedade, pensamentos de dúvidas, no sentido de que, será que isso é desse jeito mesmo? Não servem para os amigos, gente. Não faz mal, não prejudica, mas atrasa. Mas atrasa. Atrasa o socorro. E nós temos essa responsabilidade em nossas mãos. Aqueles que ali chegam é para nós socorrermos. E nós precisamos fazer isso. E todas as vezes que vocês estiverem em grupos mediúnicos, em que vocês ouvirem o dirigente ou o dialogador dizendo para o amigo, para o espírito, que os amigos espirituais que ali estão com muito amor, como olha como você está escorregando, como você está saindo pela tangente. Ah, meu irmão, eu estou ouvindo você e você não sabe nem o que fazer com ele. E você diz assim, eu estou te ouvindo, mas, olha, eu tenho uma boa notícia para você. É mesmo? Tem, sim. Os amigos que estão aqui vão socorrer você, vão levar você, vão cuidar de você e vão te dar todo o atendimento que você necessita. Vai em paz, porque você está em boas mãos. Isso é um dialogador que tem que banir do grupo. Tem que banir. Porque a espiritualidade já fez tudo isso para trazê-lo para cá. Já cuidou com carinho, já preparou, já conversou, já orientou, já escolheu o dialogador, já escolheu o médium. E aí você faz isso, devolve para eles. Não tem sentido um negócio desse. Tudo que ele fez, que eles fizeram, você diz que eles vão fazer. Não tem sentido. Olha, meu irmão, eu não sei o que te dizer diante da tua dor, diante do teu sofrimento, mas aquilo que eu tiver de melhor eu te dou. É assim que eu digo que tem que fazer. Eu não sei o que falar, mas o que eu tenho de melhor em mim eu dou para você. Que você possa colher de mim o melhor. Você trabalhou teu fluido vital, você trabalhou teu ectoplasma, sem precisar se preocupar com o que você vai falar. Entenderam? Não devolvam espíritos para a espiritualidade com conversa banal. Não façam isso. Melhor não entrar no diálogo, né, nesse sentido. Né? Porque esses amigos, eles necessitam de energias mais densas, mas equilibradas. E por isso que nós doamos o nosso fluido vital. Eles são atendidos durante o trabalho. Dessa forma. Bem? E tem aqueles espíritos que não necessitam dessas energias. O que são feitos com eles? Eles são acolhidos pela equipe espiritual e nem passa pelo diálogo. Eles são diretamente levados. Não são todos que passam pelo diálogo. São muito poucos os que passam pelo diálogo. As equipes mediúnicas da espiritualidade, quando eles trazem 1, ou 2, ou 10 para nós, eles já socorreram milhares. Mas esses precisam da nossa energia. Então eles trabalham muito mais do que nós. Muito mais. E o pouquinho que traz, nós temos que dar conta, gente. Entende? Então a dificuldade do trabalho está relacionada com a dificuldade do trabalhador. Se o trabalhador ele entende o que eu estou falando, ectoplasma é a mesma coisa que fluido vital, e o fluido vital está à disposição no ar, na água, nos alimentos. Então, se eu me tomar um pouco de água, se eu respirar profundamente, o meu pensamento busca esse ar mais, essa essência, essa eterização.
Se o alimento que eu ingeri antes de vir para a reunião mediúnica é um alimento mais leve, uma fruta, algo mais suave, então eu estou com um fluido vital em mim, eu absorvi fluido vital que vão me dar condições de trabalhar serenamente com os amigos, com a espiritualidade. Então, a gente ouve questões assim, não comam carne antes de ir para a reunião mediúnica, não é isso? Mas não explica por quê. Não bebam antes de ir para a reunião mediúnica, não fumem, não comam muito. É exatamente, mas não disse o porquê. Não, disse que não pode, porque o animal, não sei o quê. Não é somente isso. Nós temos que entender o que nós estamos absorvendo, nós iremos doar. Um pouco ficará conosco, e o restante será doado. E na proporção primeiro o fluido vital que nós mais absorvemos é o ar, do ar. Depois a água e depois o alimento. O alimento para nós representa em torno de 12% de absorção de vida. O resto é tudo massa que sai através do nosso intestino. Muito pouco é absorvido. O mais é pelo ar mesmo. Nós nos alimentamos mais pela atmosfera do que comendo. Tranquilo? Então pense bem, quando os espíritos não necessitam dessas energias densas que nós estamos manipulando, eles não passam pela reunião mediúnica para diálogo. Eles podem estar lá para aprender, para ver como é o trabalho, como isso acontece, quais são as ligações, como são as interligações, isso eles podem até ficar, mas não passam pelo diálogo. Nem todos que estão ali irão passar pelo diálogo. Nem todos. Bem? É importante ter essa noção de dinâmica da espiritualidade. Agora, quando o espírito é endurecido, ele é cristalizado, ele está preso com as suas ideias no mundo físico, esses precisam sim do diálogo, porque eles só conseguirão ouvir o dialogador, eles não conseguem ouvir a espiritualidade, não conseguem ouvir os amigos, porque eles estão muito ligados a nós. E eles precisam dessa energia densa do dialogador, do médium, para conseguirem perceber a espiritualidade que está com eles. Por isso que, na maioria das vezes, eles dizem assim, quem é essa pessoa que está se aproximando de mim? Ou quem são esses que estão à minha volta? Eu não os tinha visto ainda, porque o trabalho do dialogador e do médium foi bem sucedido. Às vezes o dialogador não falou nada. Ele ia falar e o espírito fala isso. Porque a emanação fluídica da transferência de energia do dialogador para o médium, do médium para o espírito, aconteceu positivamente. Aconteceu positivamente. E vocês médiuns vão perceberem que muitas vezes, na maioria das vezes, aquela sensação desagradável do início da aproximação do espírito, ela se inverte no final. Ela se inverte. Você vai se sentindo cada vez melhor, cada vez mais leve, cada vez mais tranquilo, e o espírito vai se sentindo cada vez mais fraco, cada vez mais debilitado, cada vez mais torporoso. Ela se inverte, essa relação. Esse fluxo de energia modifica-se. Bem? Era espírito médium muito forte. O diálogo vai acontecendo, médium espírito muito forte. E aí o espírito é encaminhado, é elevado. Tá bem? Dúvidas? Hã? Hã? Como disse o nosso amigo Maurício, através do Alexei, numa mensagem que ele trouxe, os amigos espirituais armazenam as energias e as utilizam depois. Em muitos atendimentos que vão acontecer em outros momentos, a gente nem fica sabendo. Olha a importância do nosso trabalho, do nosso papel como integrante do grupo mediúnico. Nós somos fontes de energia para os amigos coletarem e trabalharem em outros momentos que nós nem sequer sabemos quais são. Antônio, Oi.
Fala, Ivone. A reação do ectoplasma, às vezes, te dá bastante bocejo, e também lágrima que escorre, mas que parece que não é lágrima, porque ela não escorre rapidamente, vai devagarzinho. Perfeito. Há outras também que a gente possa perceber a doação do ectoplasma? Existe. As mãos aquecem, as mãos ficam muito quentes ou muito frias. São transfusões, porque o ectoplasma ele vai sair pelos poros da nossa pele, inclusive. Não sai somente pelos canais maiores. Então, esse lacrimejamento que você disse muito bem, descreveu muito bem, não são lágrimas, que ela não corre rapidamente, ela vai descendo lentamente. Isso é uma emanação de ectoplasma, de fluido vital que está naquela lágrima. Os amigos estão recolhendo. No bocejo, os amigos, toda vez que você... eles recolhem, eles vão recolhendo, eles vão recolhendo. E quanto mais necessário, mais você boceja, mais você lacrimeja. Chega um ponto em que, muitas vezes, você tem a sensação de que você vai se dissolver, você vai se desmanchar, né? Porque você está doando muito ectoplasma, muito fluido vital. E os amigos nunca vão tirar ou coletar mais do que 25, 30% do teu ectoplasma. Se você está muito saudável, eles chegam até 50%. É como se fosse uma coleta de sangue. Não vai tirar todo o seu sangue, né? Não vai tirar todo o seu ectoplasma, todo o seu fluido vital. E eles vão analisando o nível, o quanto eles podem tirar de cada trabalhador. De alguns eles tiram mais, de outros eles tiram menos. Vamos pegar, por exemplo, a Regina. Eles coletam o ectoplasma da Regina? Coletam. Em torno do quê? 10%, 8%, dado as condições dela. Aí chega uma Ana Laís lá, toda vigorosa, hormônio lá em cima, né? Todos os hormônios no pico, né? Minha filha, ela é a primeira a deitar na maca. Primeiro deitar na maca, em vez de ser uma agulha 30x8, é 50x10. Coloca lá e suga mesmo, né? Agora chega um idoso aqui como eu, eles olham e falam assim, rapaz, não sei se ele está precisando ou se ele pode doar, entendeu? Ele é avaliado nesse sentido. Ou então deixa ele aí quietinho, senão ele não termina a direção da aula, né, do encontro. Mas não é bem assim, né, Antônio? Porque há momento que olha para você e é visível que você está doando. Ah, é? Deixa eu ver. Deixa eu responder só uma mensagem aqui para minha filha meio estressada. Para não responder, ela acha que eu morri. Então, queridos amigos, queridos trabalhadores, é dessa forma que nós vamos entendendo que, embora a gente tenha dificuldade para imaginar e compreender todo esse trabalho, quantos irmãos são ajudados numa reunião mediúnica lá na Seara? Quantos? Quantos irmãos? O Maurício Dávila, diz o seguinte: enquanto nós atendemos de 10 a 15 encarnados, eles atendem 20 vezes esse número por encontro de trabalho. 20 vezes. Tá? Então você pega 10 e multiplica por 20, é o quanto eles atendem num encontro. E tudo isso com a energia que nós estamos doando. Então nós estamos fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo. Nós estamos dialogando e doando energia, dialogando e doando energia. E eles estão atendendo outros espíritos. Sim, Ivone, fala. Aqueles chefes que chegam e diz que tinha mais de 1.000 pessoas, todos eles são atendidos conforme você está fazendo o diálogo com eles, não é isso? Exatamente isso. Todos eles são atendidos. Como assim? Por transferência de energia. Lembra que eu falei que vai da fonte maior para a menor? É como uma cachoeira. Cai e vai descendo. Tem outra cachoeira abaixo, também cai e vai descendo. Então, ele é o líder. Ele é o líder. Ele comanda 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. Todos estão ligados na mente dele, no comando dele.
no comando dele. E quem é que está recebendo a carga fluídica vital do encarnado? Ele. Não é assim? Ele está recebendo do médium, está recebendo do dialogador e está havendo uma transfusão de energia. A tua energia, além de ser encarnado, então você já tem mais fluido vital do que ele, porque ele tem bem menos, ele não tem o corpo físico, e você está num propósito melhor do que o dele. Ele quer conquistar, quer matar, quer fazer atrocidades. E você quer socorrer, você quer levar paz, você quer levar a esperança, você quer levar o benefício para todos. E você está emanando isso. Transferência de pessoa para pessoa de fluido vital. Livro dos Espíritos, tem que ler o Livro dos Espíritos para entender isso. Tá? Como ele é a segunda fonte, todos os que estão ligados a ele estão recebendo isso. Estão recebendo isso, mas ele é o mais resistente. Quando nós dissemos assim, mas meu irmão, você ainda não se deu conta de que todos o seu exército já foi relevado embora? Todo o seu exército já foi socorrido? E ele olha e não vê ninguém. Porque esses que estão ligados a ele vão sendo desconectados pelos amigos espirituais com a nossa energia. Eles não vão lá, pegam um, tira, pega outro, tira. Não é dessa forma tão primitiva. Eles usam as frequências energéticas nossas para desconectar aqueles que estão ligados a esse irmão. E quando ele se dá conta, só tem ele. Só tem ele. Ele não recebe a sustentação dos outros. Ele não recebe, porque os outros já foram desligados. Fala, Ivaninha. Pode falar. É por aí que é onde a gente vê, como assim, nós estamos no trabalho do bem, estamos ajudando e tudo mais. Por trás de nós também temos a nossa família que é beneficiada de uma certa maneira com a nossa energia. Você tem méritos, eles passam a se beneficiar sim. É assim, ó, a energia que nós doamos conscientemente, tá? Não é inconsciente. Não, eu estou trabalhando no bem, eu estou doando minha energia e eu tenho a intenção de fazer esse bem. Talvez eu não consiga fazer como outros façam, mas eu faço na medida da minha capacidade. Essa energia, o Maurício Dávila fala que tem quase o poder da prece. Então, a energia que a gente está doando tem quase o poder da prece. Quase. A prece tem muito mais energia que isso. Tá? Então, essa comparação é importante para que nós possamos entender o quanto é importante essas energias que nós estamos doando. E isso facilita o trabalho. Quando o dialogador, ou o médium, ou o elemento de sustentação, ou o dirigente, a equipe, despreza essas informações, despreza esse conhecimento, não valoriza, o trabalho fica muito difícil, muito complicado. O médium se cansa, se irrita, o dialogador se perde, o dirigente fala bobagem. E essa distinção nós temos que fazer em qualquer lugar que nós vamos. Você entra no ambiente, está a serviço de Jesus, está no trabalho do bem, e o ambiente está cada vez mais denso, cada vez mais intensamente, introspectivamente, não é exteriormente, os trabalhadores não estão em harmonia com a equipe espiritual. Não estão. A equipe espiritual nem está ali. Não está ali. Só tem espíritos que estão naquele padrão vibracional. Não há socorridos para ser atendidos ali. Existem mistificadores que se passam por doentes para continuar enganando aquele grupo, e aquele grupo fica ali, perdido naquela loucura de trevas muito densas, que a consciência deles não consegue mais sair. Então, é muito delicado o trabalho mediúnico com esses irmãos, tá bem? Então, precisa muito cuidado. Sentiu que o ambiente, vai uma vez, está ruim, tá? Tu está servindo a Jesus. Vai outra vez, está ruim, medita e avalia se vale a pena continuar adentrando aquele grupo ou aquela casa. Tá? Antônio. Oi, querida. Por exemplo, se a gente está nervoso, ou triste, ou meio doente, a gente não consegue
doar energia, não é? Não Ou consegue, consegue. consegue? Porque você Ah, está nervoso faz parte das condições da própria vida, né? Alguma coisa que acontece, que você se desequilibra, se irrita. Ou triste, podemos estar triste, por que não? Né? Ou deprimido. Não há uhum, problema, não é isso que vai atrapalhar. Porque quando você verdade. vai, agora, se lá dentro, você, dentro do trabalho mediúnico, você, na sua irritabilidade, você começa a agredir o trabalhador, do teu colega do lado, ou você começa a emanar energias que é uma tremenda bobagem, tudo isso, aí sim você prejudica. Mas se você está apenas irritado por questões diversas, quando você entra e você começa a fazer a tua prece, Iracema, Senhor, eu sei que eu estou irritada, eu sei que eu estou nervosa, mas eu preciso me acalmar porque eu quero trabalhar em teu nome. Eu quero me tornar uma pessoa nesse momento tranquila, serena, para poder fazer o que eu posso fazer. Então você está modificando o teu padrão vibratório, você está se desvinculando desses espíritos que estavam aumentando a tua raiva e entrando numa serenidade. E aí você trabalha sem atrapalhar nada. O que atrapalha mais é a ironia, é a dúvida, é o tédio. Ah, nossa, eu estou há 30 anos nesse trabalho. Caramba, é tudo, todas as vezes é a mesma coisa. Desde o primeiro dia que eu entrei nisso, é a mesma coisa. Nossa, isso é um veneno na reunião mediúnica. Isso dissipa qualquer força que possa existir que poderia socorrer alguém. Então, é nesse campo que nós temos que tomar muito cuidado. Zombar do outro, nossa, que médium medíocre, que médium frouxo. Esse médium está aqui há 10 anos e sempre a mesma coisa. Você começa a emanar esses pensamentos, você se torna um poste de energia, de atração de espíritos que adentram na reunião mediúnica através de você. Você é um para-raio para eles. Eles adentram e vão se espalhando. Então, nós temos que vigiar esse pensamento sutil nosso de descrença, como eu já ouvi. Eu já ouvi de dialogadores. Olha, faz 20 anos que eu faço diálogo, mas eu não acredito numa palavra do que daquele médium fala, daqueles médios falam. Para mim é tudo da cabeça deles. 20 anos o cara falando, fazia, olha os diálogos que ele fez. Ele não acredita que tem espírito, que isso existe. Sequer acredita que Jesus existe, como outros já me falaram. Essa história de Jesus é coisa da cabeça do tempo lá dos apóstolos. Esse mestre foi criado, ele foi gerado para poder enganar a todos nós. Quantas vezes eu já ouvi isso? Esse dialogador é um câncer dentro da reunião mediúnica. Ele cria um problema terrível. Ele tem que ser alijado sem dó nem piedade. Ele tem que ser alijado, ele tem que ser jogado nas trevas exteriores, como diz Jesus, onde haverá pranto e ranger de dentes. Tem que amarrar as mãos dele, amarrar os pés dele, botar um esparadrapo na boca e jogar lá fora. E botar um carimbo na testa, não serve. Brincadeira. Mas que dá vontade de fazer. Dá vontade de fazer. Mas a gente está quase terminando aqui, né? Mas eu só quero falar mais alguma coisa. Vocês não perguntaram, mas, por exemplo, e se há um ou dois trabalhadores sinceros ali no meio, 3 trabalhadores sinceros, e o restante está lá naquela perturbação, né? Como é que ficam esses trabalhadores no meio dessa bagunça toda? Como é que ficam as energias sinceras que eles estão emanando? Elas se misturam com as energias do ambiente? Nesse caso, se misturam. Por quê? A Ivone fez assim, mas eu vou explicar por que mistura. Porque a nossa energia é tão densa quanto. Então, a minha energia se mistura com a da Ivone, com a da Iracema, se mistura. Mas os amigos têm mecanismos, têm meios de separar as nossas que são boas daquelas que são ruins. Então, eles vão utilizar alguns equipamentos, algumas máquinas que vão depurar, vão purificar essa energia para que ela se transforme numa outra energia que passível de ser usada. Nada é desperdiçado. Como diz Lavoisier, né? Na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Então, os amigos fazem esse trabalho de purificação de energias, tá bem? Então, não se preocupem com essa questão que
você está trabalhando inutilmente. Não está. Não está trabalhando, tá bem? É dessa forma que a dificuldade do trabalho, por mais intensa que ela possa ser, sempre há algum benefício para aqueles que são sinceros no trabalho. Agora, aqueles que estão ali por estar, né, apenas como espectadores, como assistindo o trabalho, não participando do mesmo, esses não se beneficiam em nada. Não se beneficiam, não tenham dúvida. A espiritualidade não joga energia fora. Se você está lá apenas como espectador, você está ligado àqueles que são indiferentes ao trabalho. Você está ligado a isso. E os outros estão trabalhando e você está parado ali. O único prejudicado, nesse caso, é você, por você mesmo, não por eles. Bem? Então, quando os amigos nos chamam a atenção, nos falam sobre a necessidade de evoluirmos, avançarmos, lembrem-se desse mecanismo do fluido vital na reunião mediúnica. Eu posso avançar? Posso. Como eu posso? Usando o que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho fluido vital. Eu tenho boa vontade? Tenho. Eu confio na espiritualidade? Confio. Eu confio nos encarnados que estão aqui? Confio. Então, eu preciso confiar em quem agora? Em mim. Eu tenho que confiar em mim. Né? E essa confiança em mim é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Pode estar todo mundo ali, estimulando, procurando fazer com que esse médium ou esse dialogador avance, mas se ele não tem confiança, ele não vai. Ele não vai. E quanto mais ele demora em romper essa falta de confiança, mais forte a falta de confiança fica. Mais forte, ela fica mais difícil de romper depois. É muito mais trabalhoso você romper essa barreira, que você mesmo vai depositando mais e mais camadas de cimento da falta de confiança, ela vai ficando cada vez mais grossa. Aí quando você tenta romper, não consegue. Né? E aí precisa da ajuda dos que estão de fora, vai tirando essas camadas até chegar ali onde o próprio trabalhador finalmente resolve bater asas, sair do ninho, né? Então, é dessa forma. E os amigos espirituais sempre vão nos acompanhar, onde a gente for. Tá no trabalho, tem amigo ali conosco. Tá em casa, tem amigo conosco. Nós não ficamos sozinhos. Trabalhadores do nosso grupo, do nosso nível de comprometimento, não fica sozinho. Não fica. Se o amigo espiritual não pode ficar conosco, porque ele tem outra coisa a fazer, ele coloca outro no lugar dele. Há uma substituição. Né? Eles não trabalham conosco apenas na reunião mediúnica. Muito pelo contrário. A maior parte do tempo, eles estão conosco e a maior parte do tempo, quando eles não estão conosco, eles estão estudando e se preparando para o trabalho. Coisa que a gente quase não faz. Nós não fazemos isso. A gente vai para o trabalho sem estudar. A gente vai para o trabalho sem se preparar. Aí o trabalho acontece, mas ele é mais lento, ele é mais demorado, né? A gente deixa para estudar na hora. Então, o estudo tem que ser muito antes. Como disse um general alemão, eu acho que era um cargo bem alto. Ele disse assim: sabe aquela aula que você estava dando? Eu disse, sim. Era uma aula sobre perispírito. Enquanto os seus dormiam, enquanto os que estavam assistindo dormiam, os meus estavam anotando, gravando e filmando. Essa é a diferença entre o que você faz e o que eu faço. Quando você tira um meu, eu ponho 100 imediatamente no lugar. Você tira um de mim, do meu exército, eu coloco 100 imediatamente. Quando você perde um dos seus, você leva 3 anos para colocar outro no lugar.
Essa é a diferença. Os meus estudam, os meus gravam, os meus filmam, e os seus dormem. Eu ouvi isso do Espírito, bem assim. E ele tem razão. Ele tem razão, que a gente faz exatamente isso. A gente está na carne, né? Então fica difícil, né? E nós respeitamos o livre-arbítrio, ele nem tanto, né? O cara que não grava, não, para ver uma coisa. O cara que não filma, o cara que não anota para ver uma coisa, né? Vai ser chamado a rédea curta. Então, temos que ter essas noções de como os mundos funcionam, né? Assim como nós não temos tempo e sossego para auxiliar irmãos necessitados, os amigos espirituais também não têm tempo nem sossego. Toda hora tem emergência. Toda hora tem emergência para eles. Por isso que muitos de vocês, às vezes, entram num estado de sonambulismo mesmo durante o dia. Porque eles precisam da energia do encarnado para socorrer. Quem é o encarnado que está mais apto para doar nesse instante? A Rose, que está dirigindo para São Paulo? Não, a Rose não pode, porque ela vai sentir sonolência e pode acontecer um acidente. Mas a Ivone está no horário de almoço. Vamos pegar a Ivone. Ela, instintivamente, ela é uma doadora de energia inata, é próprio dela. Se aproximam, aplicam um passe para dar um torpor e recolhem energia e vão fazer o que precisam fazer. E a Dalva, que está no intervalo entre as aulas, e ela está tomando uma água, vamos coletar dela. O Antônio, que está ali entre preparando uma aula e outra, ele está no momento de descanso, vamos coletar dele. É assim. Tá bem? Dormir dentro do ônibus? Dormir dentro do ônibus, principalmente. Nossa, já trabalhei tanto dentro do ônibus. Principalmente. Carona de carro, principalmente. Quem está no banco de trás, então, vai viajar não sei para onde. Você vai para o banco de trás, pode ter certeza que você vai trabalhar em desdobramento, sem sombra de dúvida. E por que tudo isso que nós estamos falando, né? Por que tudo isso? Porque tanto trabalho, porque tanta insistência, porque tanto chamado para nós, né? Porque esse clamor da espiritualidade. Porque esse é o nosso caminho para a gente progredir. Nós não vamos progredir sentados dentro de casa, não fazendo nada, ou com a nossa mente perdida. O caminho é árduo, o caminho é trabalho, o caminho é essa porta estreita que Jesus fala, onde nós trabalhamos incessantemente para o nosso próprio progresso. É onde nós iremos burilar, isso é, lapidar essa pedra bruta que somos nós. Nós somos uma pedra bruta, mas por baixo dessa pedra bruta tem esse diamante que Jesus nos fala, essa pérola de alto valor que somos nós. Mas cabe a nós polirmos isso, tirar essas arestas, essas sujidades. E só vamos conseguir isso nesse caminho de encontrar o que é amor, que é um amor puro, né? Um amor pleno que Jesus ensina. Somente quando a gente aprender a amar como Jesus ama, é que nós iremos, sim, estar limpos. E é através de trabalho, através de suor. Jesus não deixou seu evangelho aqui para nós sentado à sombra de uma árvore, sendo servido por escravos ou odaliscas e deixando as coisas acontecerem. Ele saía praticamente todos os dias caminhando pelas estradas poeirentas debaixo de sol, passando fome, frio, sede, mostrando que essa jornada é de trabalho, é caminhar. Dessa forma, e ajudando um ao outro. E os primeiros a serem ajudados somos nós mesmos. Nós vamos ajudando esses espíritos e estamos nos ajudando. Então, a dificuldade do trabalho, ou não, está relacionada diretamente com o processo do mecanismo de manipulação do nosso ectoplasma, do nosso fluido vital. Nós somos responsáveis por isso.
por isso. E por isso que eu digo que não adianta, como dialogador, ficar estudando psicologia, ficar estudando técnicas de oratória. Isso não funciona, isso é uma enganação. Ficar ouvindo coaches hoje, que é moda, né? Como eles falam, isso é bobagem, isso é distração da mente, procurando caminhos que não levam a nada. O que vai fazer com que nós possamos alcançar esse progresso que estamos buscando é a nossa dedicação em entender o que acontece conosco. É o autoconhecimento agora no campo da manipulação de fluido vital. E a manipulação de fluido vital, quanto mais limpo, mais puro ele é, mais ético e moral você se tornou. Mais bom, melhor você se torna. Mais equilíbrio você tem. Melhor compreensão da vida você tem. Você não discute tanto, você não briga tanto. Você sempre terá um olhar gentil, uma palavra gentil, mesmo para aqueles com os quais você não sente afinidade, mas você não deseja mais mal. Então você está trabalhando o seu fluido vital o tempo inteiro, 24 horas. Quando chega na reunião mediúnica, é só liberar. É porque o teu pensamento já é contínuo no bem. Ele já é contínuo no amor do próximo. Você já se condói das coisas. Não é mais indiferente. Nós temos alguns trabalhadores na Seara que ainda carregam a indiferença pelo outro. Ainda carregam. Não se condói no sofrimento do outro. Mas é do espírito ainda. O espírito é duro ainda. Mas está conosco para ser lapidado. Ele tem que ser trabalhado, esse ectoplasma, esse fluido vital, que ainda é extremamente duro, precisa ser amaciado. E para isso tem que ter tolerância, tem que ter paciência, tem que orientar quando é possível, mas esse tipo de trabalhador não pode ser mandado embora. Porque ele está trabalhando a si mesmo e precisa campo para isso. Se você tira o campo de trabalho, para onde ele vai? Para onde ele vai? É diferente daquele que é zombeteiro, daquele que é incrédulo, daquele que atrapalha. Esse tem que ser tirado mesmo. Mas aquele que não se condói pelo outro, ele está trabalhando em si mesmo, procurando se ajudar para depois ajudar. Mas o pouquinho que ele ajuda, já está bom. Já é um crédito para ele em termos de, ao desencarnar, ter um encontro com a espiritualidade mais promissor. Né? Então, é nesse sentido que o nosso encontro fecha aqui em torno de 1 hora. Bem? Mas a essência é isso. O trabalho visa o conhecimento do quanto nós doamos e quanto nós absorvemos e o que devolvemos de equilíbrio para os encarnados. E não esquecer que nós estamos sempre em transfusão de energia mútua e múltipla na reunião mediúnica. Se esquecer isso, já é uma falha que deve ser corrigida. Tá? Não é nada comprometedor, mas existem outras situações que são muito comprometedoras. Se houver tempo num outro encontro, eu falaria sobre isso. Aí vocês irão se policiar mais. É que eu preciso que vocês amadureçam um pouquinho mais psicologicamente para trazer algumas condições mais traumáticas da mente que todos nós temos. Mas quando nós entendemos, nós não ficamos perturbados com essas informações. Mas ainda não é hora. Tá bom? Muito bem. Alguma observação? Deu 1 hora de trabalho, certinho. Tudo tranquilo? Ficaram preocupados? Não, né? Foi tranquila a aula, né? Uma aula de esclarecimento. É só entender que as dificuldades dependem de nós mesmos. Aqui, ó. Ouviram? Ouviram? É o meu serzinho. Pode ir embora. Não vou deixar você entrar. Muito bem. Vamos encerrar, então, o nosso encontro de hoje. Foi baseado, um pouco da nossa aula foi baseada numa mensagem do Maurício Dávila, que muito pertinente, veio através do nosso irmão Alexei, né, que foi o médium que trabalhou essa mensagem, e outra veio do Livro dos Espíritos,
E uma outra parte do conteúdo veio de um livro do Mathieu Tubino, que é Saúde e Ectoplasma, um livro que eu gosto de ler bastante. Bem, depois eu passo para vocês essas informações na bibliografia. Quem gostaria de fazer a nossa prece de agradecimento? Dalva, é você. Abre o seu áudio aí, querida. Depois me manda, eu ia anotar o nome do livro, depois você me Não, manda, por favor. eu passo para você, tá? Ó, vou por aqui, ó. Ah, tá, depois eu olho no vídeo. Não então. precisa comprar, não, gente, senão vocês vão comprar muitos livros, tá? Eu vou passando Ah, aqui. a Regina arruma pra gente. Ah, tá bom. É Mathieu Tubino. É um livro bem básico. Depois da aula a gente troca a figurinha, né, Rê? Tá, ótimo. É um livro muito básico, mas ele traz informações muito claras e muito interessantes para quem se quer se dedicar ao trabalho mediúnico, tá bem? Então, vamos lá. E no livro do Espírito, é na questão 64? Acho que é de 64 a 70. Ah, tá. 64 a 70, eu acho. 64 a 70, é isso mesmo. Bom, lá no Livro dos Espíritos. É a parte que trata de fluido vital. Bem lá no comecinho. Dalva, então, faça essa... Enquanto você estava dando a aula, eu estava refletindo muito, né? Sim, querida. Quanto a gente cai, às vezes, não sei se esse é o verbo legal de falar cair, e quanto isso é importante na nossa mudança de vida, que é tão difícil, né? Você sai de casa, é tão difícil. Dentro da casa da gente, a gente ainda consegue manter um ambiente harmônico e tal. E quanto isso é importante para o trabalho, né? Eu acho que hoje caiu uma ficha aqui muito grande no sentido de que não é só no trabalho que a gente tem que ficar pensando nessas coisas, e a responsabilidade pegou um pouco, sabe? É grande. Pega mesmo. Nesse sentido de assim, situações que às vezes a gente faz de uma maneira que não é muito legal e que a gente precisa mudar, né? Sim. É difícil essa mudança, sabe? Mas ela tem que ser contínua e gradativa. Haverá momentos de queda, sim, claro, mas nós temos que dar o início, porque se não dermos o início, essa mudança não ocorre de forma súbita, ela não é imediata, ela é ao longo do tempo mesmo. E toda vez que cair, lembrar que pode começar a recomeçar, né? Jesus sempre fala isso, terás que recomeçar. E esse recomeço é essa benesse que o Pai nos dá, né? Essa lição de amor. Ou recomeçamos pela reencarnação, ou recomeçamos pelo drama de consciência, ou recomeçamos pelo arrependimento. Nós sempre estamos recomeçando, né? Então, o que você está falando é muito importante, ter essa consciência de que não é só em determinados lugares, mas é no todo, no todo. Nós, principalmente nós que lidamos com pessoas, nós da área de saúde, você da área de educação, nós temos que ter um cuidado com a ética, com a moral, com como é que eu posso, a empatia com o teu próximo que está ali dependendo de você, que confia em você. A gente tem que ter um cuidado com isso, porque isso é de uma responsabilidade que vai doer fundo no nosso coração quando nós fechamos os olhos físicos e abrimos os olhos espirituais e está lá a nossa consciência cobrando a nossa indiferença, a nossa ganância, o nosso orgulho, a nossa parcialidade. Tudo isso nós que lidamos com pessoas, estamos num campo muito delicado do crescimento do espírito, muito delicado. Se não ficarmos atentos, nós pagaremos um preço muito alto, sem dúvida. Então, por isso que infelizmente,
as abordagens dos cursos, essas abordagens não têm esse viés humano, tem um viés muito técnico, né? O viés é muito técnico. E não é isso que a espiritualidade precisa. A espiritualidade precisa desse mergulho no humano, no eu. Ó, é assim, assim, assim. É o que eu estou tentando fazer aqui conosco. E é isso que abre os nossos olhos, como você disse. É aí que cai a responsabilidade. Você sente o peso, né? Você sente, nossa, isso que está à minha volta é muito importante para mim e eu não estava dando o menor valor, né? Ou o valor que eu estava dando era ínfimo. E aí você abre os olhos. E é isso que Jesus fala. Quando você conhece a verdade te liberta. Ela abre o caminho para você. E você nunca mais volta a ser o que era antes. Então é isso, querida. Leiam os livros que vocês puderem comprar ou baixar pela internet. Tá bom? Então, Alva,